Hoje eu queria falar com vocês algo que seria um desdobramento da última fala, que é sobre o sentimento. Hoje eu queria tratar um pouquinho sobre o sentimento de dor. E dor tem a ver com o quê? Com sofrer, né? E aí eu queria, que a gente pensasse junto. Será que tem atitudes que podem produzir dor? Será que a dor pode ser evitada? Então vamos, ir pensando juntos. Primeiramente, o que é sofrer? Então o verbo sofrer, ele tem 8 sentidos lá no dicionário, mas eu selecionei 5 aliás. Então é ser acometido por doença ou mal. Então você está padecendo, está sofrendo. Penar ou martirizar-se com alguma situação. Então você está amargando. Receber um golpe ou pancada. Você está apanhando, você está sofrendo um golpe. É um dos sentidos, né? Suportar de forma resignada, sobrelevar, é que a pessoa sofreu ali em silêncio. Não reagir com violência. Então, você sofreu um ataque e não revidou, é o refrear-se. Tem a ver com sofrer. E dor. Aí nós podemos assim simplificar e colocar 2 tipos de dor. A dor física e a dor emocional. A física é assim uma sensação penosa, desagradável, produzida pelas terminações nervosas. E a outra, a dor emocional, é uma mágoa originada por um desgosto do espírito ou coração. É um sentimento causado por decepção, por desgraça, sofrimento, morte de um ente querido. Todas essas situações nos levam a sentir dor. E uma dor continuada, a gente fala, estou em sofrimento. E eu fui, como de costume na palavra, buscar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Então, eu vi que existem várias fontes de dores e sofrimentos. Então, a dor física, eu peguei lá em Jó 33:19, que diz assim: também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos. Então aqui ele está referenciando uma dor que a pessoa está sentindo dor, está na cama e até os ossos da pessoa está sofrendo. Aí sobre dor no coração, eu selecionei Provérbios 15:13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor de coração o espírito se abate. Então uma pessoa que vive em constante sofrimento, até no rosto transparece que ela está triste, que está sofrendo. E tem também a dor do coração, ela se torna física, muitas vezes. Então lá em Naum 2:10 retrata essa situação. Vazia, esgotada e devastada está. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles se enegrecem. Então, uma situação extrema, de dor extrema. E aí a dor começa no coração e ela passa para o corpo. Então, aqui hoje eles falam somatização. Mas a Bíblia já fala desse tipo de situação, tem dor ao gerar filhos, tanto filhos físicos ou espirituais. Os físicos, a maioria das pessoas tem dor. É claro que existem casos sem dor, mas a gente vai tratá-los como exceção. A maioria das mães, ao ter o filho, tem dor. Então, no Salmo 48:6 diz assim: tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. Então,
a dor é muito associada à dor de parto, né? Que toda mãe, ou a maioria delas, sente, né? E já em Gálatas 4,19, Paulo fala: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, acompanhar alguém, estar perto de alguém, no caso, Paulo está falando dos seus discípulos, que ele sente como se fosse dor de parto. Então, gerar filhos, sejam eles físicos ou espirituais, é relacionado à dor. E também há muita circunstância da vida que é relacionado com dor. E eu resumi todas essas circunstâncias lá em João 16,33, que fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, dor, sofrimento, são aflições que nos acometem, né? Mas nós estamos falando das fontes de dores e sofrimentos, né? Já falamos da dor física, a dor do coração, a dor de gerar filhos físicos e espirituais, a dor gerada em muitas circunstâncias da vida. E o pecado também produz dor. O que é pecado? Isso é fazer coisas que te afastam de Deus, coisas que, na verdade, o pecado é estar separado do Senhor. O Salmo 32,10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A gente sabe que a dor não é exclusiva daqueles que não conhecem o Senhor. Aqueles que conhecem também têm dor. Isso não tem lugar nenhum escrito que aqueles que seguem o Senhor não terá dor. Pelo menos aqui na terra, né? No futuro há promessas, mas aqui na terra, dor faz parte da experiência humana na terra. Não tem como evitar. O luto, né, também é uma dor. É a morte de alguém querido. Aí, no caso, eu separei o versículo, João 11,35. Jesus chorou. Pela morte de Lázaro, né? Então, é lícito, é normal a gente sofrer, a gente chorar, a gente ficar triste. Outra fonte de dor é o amor ao dinheiro. Olha só o que Timóteo falou. Está lá em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, quer dizer, a trajetória de alguém que busca desesperadamente o dinheiro, ela é a trajetória de um caminho de muitas dores, né? E agora, levantando essas várias fontes de dor, eu queria, refletir, né, sobre isso. Será que existe dor que pode ser evitada? A gente sabe que em algumas circunstâncias não tem como, porque é necessário que a gente tenha aquela atitude certa. Então, mesmo, por causa da dor, você não vai deixar de ter filhos. Então, você vai ter filhos, sabe que tem a dor, mas... quer dizer, você evita tomando uma anestesia, uma coisa assim, mas normalmente é associado a ter filho a dor. Então, são circunstâncias que a gente não pode evitar. Essa que Paulo citou também, a dor de gerar filhos espirituais, pessoas que você está discipulando, que você está acompanhando, também é uma dor inevitável, porque a convivência humana vai envolver desgosto. E se você quer ajudar e cooperar e caminhar com essa pessoa, vai ter decepção, é o que a gente chama dos invernos das relações. Isso faz parte, né? Outra que faz parte que a gente não pode evitar é passar por luto, porque todo mundo na Terra, exceto aqueles, Lázaro que ressuscitou, todo mundo vai morrer, só Jesus que ressuscitou e não morreu de novo. Então, apesar de ser muito dolorido, isso faz parte da vida, é inevitável esse tipo de dor. Então, eu separei um versículo sobre
que eu achei que é um consolo sobre essa situação, que são as dores inevitáveis. Está lá em Romanos 8,18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu creio que aqui ele está falando assim, das dores inevitáveis. Então, aquelas que fazem parte da vida, como essas que a gente falou por último, a dor de gerar filhos, filhos físicos e espirituais, a dor de passar por luto, a dor de circunstâncias da vida, algumas que a gente fala são fatalidades que nos acometem. Aí, Paulo está falando que, olha, a glória não vai se comparar com essa dor. Agora, existem dores que podem ser evitadas. Por exemplo, algumas dores físicas podem ser evitadas. Por exemplo, se você tem gastrite e você come comida ácida, come tudo que faz mal, é quase inevitável que você vai sentir dor. Então, o nosso comportamento, ele direciona muitas vezes, né? Existem o que eu falei, aquelas dores que são fatalidades, aquelas que fazem parte, mas existe também um tipo de dor que pode ser evitado. Então, essa dor é mais relacionada com o quê? No caso, eu citei essa física, que é uma questão de alimentação. Se você não pode comer certas coisas e come, o seu corpo vai gritar, né? Vai falar, isso a gente já sabe. Então, por exemplo, agora uma dor que você está fazendo alguma coisa, por exemplo, você está pregando um prego, e aí de repente você errou o prego, acertou seu dedo. É pouco provável que você não sinta dor, foi aquela coisa assim, inesperada, você não pode evitar, né? Porque também, se for assim, não vai existir carpinteiro na vida, porque para evitar a dor, ele não pode ter aquela profissão. Então, são coisas que acontecem, né? E a dor física, você pode evitar ou não. Agora, eu estou relacionando as que podem ser evitadas às nossas atitudes. Será que tudo que a gente faz, a gente precisaria fazer? Existe um ditado que fala, ele nem é bíblico, mas é daqueles ditados populares, que eu até vi na vida de Steve Jobs, que ele usou, que é: se você viver como se esse dia fosse o último dia, o dia que você está vivendo, um dia você vai estar certo. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. E o que ele falava? Que ele ia no espelho e perguntava, se hoje fosse meu último dia, eu faria aquilo que eu estou prestes a fazer? Ele fazia esse exame. E eu acho que isso pode ser útil para a gente, porque às vezes a gente até procura dor por, às vezes, uma irreflexão, um jeito de agir que a gente poderia agir diferente, porque nós não estamos à mercê de nossas emoções. Elas são importantes, elas fazem parte de nós, o Senhor sabe disso, mas a gente tem que ter um certo controle e buscar na própria vida uma certa prudência para tentar evitar certas coisas. Então, por exemplo, a prudência, ela está relacionada a estar no lugar certo na hora certa. Olha aqui, eu achei em Oséias 13:13 que diz assim: dores de mulher de parto lhe sobreveio, ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Então, há situações que você se envolve, que você não devia se envolver, situações que você poderia evitar, reações que talvez você poderia evitar. Então, isso a gente vai aprendendo na experiência de vida mesmo. Eu já fiz tanta coisa assim imprudente que eu sofri praticamente à toa, né? Eu acho que todo mundo assim mais velho vai ter experiência para contar de coisas que a própria juventude, o impulso, né? Do jeito que a gente vai amadurecendo e ficando mais ponderado, né? Mas de um modo geral, quando a gente é muito jovem, a gente é meio assim, não reflete tanto.
E também tem também a questão do temperamento, né? O meu temperamento é um pouco mais esquentado, então eu poderia ter evitado várias coisas na minha vida, mas aconteceu, né? Aí eu tenho buscado nos últimos anos refletir e fazer com que minhas ações não tragam tanta dor. Outra situação que eu achei muito interessante e tem a ver com aquilo que eu falei na semana anterior é sobre os sentimentos, né? Então eu achei um versículo aqui que eu achei muito legal, olha, é Salmo 39:2. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou. Então, assim, todo mundo fala, né, que a gente não deve segurar muito as nossas dores, que você precisa desabafar, que é importante você compartilhar. E isso, assim, a psicologia, todo mundo fala hoje, mas lá na Bíblia já estava dito, né, que a dor agravou quando a pessoa ficou em silêncio. Então, é um aprendizado para a gente precisa ter alguém de confiança, ou algumas vezes até a pessoa está tão sufocada com aquilo que até desabafa num trajeto de um ônibus. Por que será que as pessoas fazem isso? Porque elas estão segurando. Então isso é normal. Os idosos vão nos bancos para quê? Para conversar com os gerentes, que às vezes eles estão tão sós. Então é uma coisa que não é incomum. E a Bíblia fala que é importante a gente compartilhar as nossas dores. Então, claro que há uma medida de sabedoria, né? A gente não vai ser com qualquer pessoa, nem todo o tempo. Mas é importante, porque se você segura, fica em silêncio, a dor agrava. Outra maneira de evitar dor, a gente até já falou em outra oportunidade, a questão do perdão. É importante você perdoar, porque você libera aquela pessoa para a vida, você não fica com ela como se fosse aquela bola de presidiário antigo, né? Que por onde você vai, você carrega aquelas emoções da ferida, da decepção. Então, perdoar é uma outra receita de evitar dor. As situações variam, mas a questão de perdoar é fundamental. Se arrepender também, quando você fez alguma coisa que levou alguém a sofrer, também é importante. Olha o Salmo 25:18. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Se você está orando, pedindo para que o Senhor perdoe, a condição do perdão é se arrepender, né? Da gente pedir o perdão. Agora, nós perdoarmos, não. A pessoa não precisa de pedir perdão. Você tem que perdoar, mas nós precisamos pedir perdão. Então, quando a gente se arrepende e pede perdão, a gente fica livre de dor, né? E outra, a redenção para o sofrimento, gente, a redenção, a resposta de Deus para isso. Olha só, eu tirei um versículo de Isaías, que está lá em 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então Ele levou as nossas dores. A gente não tem que sofrer mais. Claro que eu estou falando, nós estamos aqui no contexto de que tem as dores inevitáveis, mas esse aqui vamos voltar para as dores inevitáveis. Então há uma promessa de ficarmos livres da dor. E em Apocalipse 21:14 fala: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então há uma promessa. E enquanto essa promessa chega, o que a gente vai fazer? Vamos tentar evitar as dores, né? Agindo em relação àquelas que podem ser evitadas, perdoando, nos arrependendo, vamos dizer, como a gente falou lá, o amor ao dinheiro. Se você vai perseguir essa questão aí do dinheiro, fatalmente você vai sofrer outras. E aí o seguinte, como último, eu queria lembrar
que algumas dores, né, um exemplo que eu usei já em outras palavras, que foi o meu cachorro. Aí eu estava tratando da liberdade, que há alguma liberdade que fere. Eu não o prendia, ele saía para a rua, encontrava as cachorras que estavam, né, naquele período no cio, e aí tinha um monte de cachorro também querendo a mesma. Ele era pequeno, ele sempre apanhava. E 4 vezes ele ficou muito ferido. E essa última vez eu estava tratando dele. E aí ele teve que ficar preso. Então, das últimas 2 vezes ele sobreviveu. E aconteceu que recentemente ele sempre viveu solto. Então, ele tentava fugir e o canil lá tem uma parede, depois tela acima, dando quase 2 metros, não, mais de 2 metros. E ele conseguiu escapar e foi, né, pego e colocado de novo lá. E recentemente ele tentou fugir, a corrente se enganchou na cerca e ele veio a morrer. Então, uma situação muito triste, né, que eu pus lá o luto por morte de pessoas, mas animais também nos fazem ficar tristes. Eu fiquei muito triste, mas eu raciocinei, a liberdade pode ferir e matar, mas a prisão também pode ferir e matar. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês sobre isso. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa sempre buscar a orientação do Senhor em todas as situações da nossa vida, porque algumas delas podem ser evitadas. E se a gente não pode estar nem 100% na liberdade, nem 100% na prisão, porque há prisão que também leva à morte. Então, que tenhamos todos uma ótima semana e muito obrigada a todos que ouvem.